Saudações filosóficas, vamos neste vídeo efetuar uma pequena introdução à filosofia de Descartes. Descartes foi um filósofo racionalista, ele acreditava que a razão é a fonte principal de conhecimento e possui crenças que só ela pode efetivamente justificar. Descartes valorizava o conhecimento a priori e acreditava também que nós nascemos com determinados conhecimentos, determinados princípios, determinadas ideias. São as famosas ideias inatas. Além disso, ele considerava que o fundamento do conhecimento deve ser procurado na razão e que os argumentos dos céticos, os céticos radicais, consideravam que o conhecimento não é possível, tais argumentos devem ser abandonados. De facto, a tarefa do filósofo deverá ser a de procurar a verdade e o conhecimento, acreditando que isso é possível e não, enfim, negar à partida essa possibilidade como se desistisse dessa aspiração profundamente humana, que é a aspiração relativamente ao conhecimento. Bom, então Descartes valorizava o conhecimento a priori e, portanto, é natural que tivesse um especial apreço pela matemática. Ele considerava que a matemática, enfim, podia servir de modelo aos diversos conhecimentos, inclusive criou um método inspirado na matemática. Esse método encontra-se no famoso discurso do método. Convém que se diga que inicialmente, ou melhor, este discurso foi publicado numa obra mais vasta como um prefácio. Essa obra continha 3 tratados sobre os meteoros, a geometria e a dioptríca, e o discurso era apenas um prefácio a esses tratados. Hoje nós lemos o discurso como se fosse uma obra independente, mas na realidade, quando foi publicado, isso não se verificava. Então, o discurso do método apresenta essas regras do método, que são 4, a regra da evidência, da análise, da síntese, da enumeração e revisão. O primeiro, diz Descartes, o primeiro preceito, consistia em nunca aceitar coisa alguma por verdadeira sem que a conhecesse evidentemente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e não incluir nada mais nos meus juízos, senão o que se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de o pôr em dúvida. Portanto, aceitar apenas aquilo que seja claro e distinto, aquilo que seja evidente, daí a regra da evidência. O segundo preceito consistia em dividir cada uma das dificuldades que examinava em tantas parcelas quantas fosse possível e fosse necessário para melhor as resolver. Portanto, para resolvermos as dificuldades, devemos dividi-las em partes. É a famosa regra da análise. A terceira regra, o terceiro preceito, consistia em conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até ao conhecimento dos mais complexos. Portanto, ir do simples para o complexo e não o contrário. Portanto, estamos perante a regra da síntese. Finalmente, o último consistia em fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que tivesse a certeza de nada omitir. É uma regra, no fundo, que nos leva a ter algum cuidado no sentido de perceber se de facto nada ficou por dizer. Daí a regra da revisão e da enumeração. Bom, Descartes entende que o método é fundamental para alcançar a verdade nas ciências e na filosofia, embora ciência e filosofia, no fundo, na altura estavam unidas, não faria sentido essa separação, e ele entendia, portanto, como método as regras certas e fáceis que permitirão a quem as observar de modo exato nunca tomar por verdadeiro algo de falso e atingir de maneira eficaz o conhecimento. Portanto, o método
é absolutamente fundamental para atingir o conhecimento, para ficar de posse da verdade. Muitas vezes diz-se que Descartes usou a dúvida como método. Esta afirmação não é incorreta, mas pode induzir em erro. Portanto, o método Descartes foi este que acabamos de apresentar. E, portanto, a dúvida foi usada de maneira metódica, daí a dúvida metódica, foi usada como instrumento do método, mas não era o método em si, pelo menos este método cartesiano com estas 4 regras muito específicas. Bom, e então o método vai permitir guiar o espírito, a inteligência, a razão, quando a razão põe em exercício as suas operações fundamentais. E essas operações fundamentais são a intuição e a dedução. A intuição, segundo Descartes, é, no fundo, um ato intelectual, puramente intelectual, nada tem de empírico, um ato de apreensão direta e imediata de noções, princípios, ideias evidentes e indubitáveis. Por exemplo, sabemos por intuição que um triângulo tem 3 ângulos, sabemos por intuição que para pensar é preciso existir, daí o famoso penso logo existo, sabemos por intuição que 2 mais 2 são 4. Mas há um outro modo, uma outra maneira de conhecer, que é precisamente a dedução. Vamos ver o que Descartes nos diz a respeito da intuição e da dedução no livrinho intitulado Regras para a Direção do Espírito. A certa altura escreve o seguinte: por intuição entendo não a convicção flutuante fornecida pelos sentidos ou o juízo enganador de uma imaginação de composições inadequadas, mas o conceito da mente pura e atenta, tão fácil e distinto, que nenhuma dúvida nos fica acerca do que compreendemos. Ou então, o que é a mesma coisa, o conceito da mente pura e atenta, sem dúvida possível, daí o caráter evidente, indubitável, que nasce apenas da luz da razão e que, por ser mais simples, é ainda mais certo do que a dedução. Então, o que é a dedução? A dedução será o ato de concluir, a partir de determinadas verdades que são conhecidas com certeza e, portanto, que são tomadas como princípio, outras verdades que delas derivam necessariamente. Portanto, a dedução é um processo que vai dos princípios para as consequências necessárias. E Descartes escreve a respeito da dedução. Poderá agora perguntar-se porque é que à intuição juntamos um outro modo de conhecimento que se realiza por dedução. Por ela entendemos o que se conclui necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza. E diz também que para a dedução não é necessário, como para a intuição, uma evidência atual. A intuição caracteriza-se por essa evidência atual, imediata, essa captação instantânea de uma determinada verdade, ao passo que a dedução terá de recorrer à memória. Portanto, a dedução recorre à memória, é à memória que ela vai buscar a sua certeza. Isto implica, portanto, alguma temporalidade, ao passo que a intuição tem um caráter instantâneo. Bom, então a intuição e a dedução irão guiar a razão nessa busca da verdade e, portanto, acabamos por ter aqui duas operações e dois modos de conhecer que acompanham todo o método e que permitirão à nossa razão entrar em contacto com a verdade e obter outras verdades a partir daquelas que vai conquistando de modo intuitivo. Portanto, os fundamentos do conhecimento terão de ser obtidos de modo intuitivo, são as tais crenças básicas, ao passo que todo o edifício subsequente do conhecimento, todo o restante edifício, terá de ser construído de modo dedutivo. Bom, um outro aspecto interessante que convém referir nesta introdução é que, segundo Descartes, a filosofia é comparável a uma árvore. Numa obra intitulada Princípios da Filosofia, e nós temos um vídeo neste canal em que se faz um resumo desta obra,
Descartes estabelece efetivamente essa comparação da filosofia com uma árvore e escreve o seguinte: toda a filosofia é como uma árvore cujas raízes equivalem à metafísica. O tronco é a física e os ramos que saem deste tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais, a saber, a medicina, a mecânica e a moral. Portanto, por aqui já podemos ver essa unidade da sabedoria humana, a unidade do conhecimento, uma unidade em que a ciência faz parte da filosofia. Portanto, a filosofia é uma árvore e essa árvore já inclui as diversas ciências. E para chegarmos aos diversos frutos, temos de começar pela metafísica. Metafísica é a raiz da árvore da filosofia. E quando Descartes diz que essas três ciências últimas são a medicina, a mecânica e a moral, acrescenta o seguinte: penso na mais elevada e mais perfeita moral, que, pressupondo o inteiro conhecimento das outras ciências, é o último grau da sabedoria. Por aqui se vê que há uma intenção prática subjacente à filosofia de Descartes. Descartes, enfim, está também orientado para esse propósito último, que é o de alcançar a sabedoria, de, enfim, orientar-se devidamente nesta vida, visando, em última instância, alcançar a felicidade. Aliás, no discurso do método, Descartes tem uma passagem em que diz o seguinte: ora, eu tinha sempre um muito grande desejo de aprender e distinguir o verdadeiro do falso para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Portanto, há um objetivo prático subjacente à filosofia de Descartes. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.